Confiança nos mínimos detalhes. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Mateus 10, 29. Geralmente pensamos na condução da nossa vida por Deus quase que exclusivamente nos momentos difíceis, de crise, tempos de grande tribulação. Parece que nossa dependência do Senhor só se expressa em situações que achamos que não podemos resolver. É curioso que, diante de uma viagem, oramos pedindo ao Senhor que nos guarde. Isso quer dizer que na cidade eu não preciso de sua proteção, pois só acontecem acidentes na estrada? Conquanto o crente geralmente confesse sua dependência de Deus, age como se dependesse de si próprio. O pensamento de que podemos trilhar sozinhos as pequenas caminhadas é arrogante e ensimesmado. Aquele que acredita que importuna ao Senhor apresentando-lhe as pequenas coisas, ainda não aprendeu quem é Deus e quem é o homem. Nossa vida se passa na inteira dependência de Deus, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. É preciso entender que em todas as coisas necessitamos da direção divina, pois detalhes que nós podemos nem mesmo perceber tornam-se decisivos na história de nossa vida. Deus o sabe. Também necessitamos compreender que a soberania de Deus comanda as particularidades, não apenas a totalidade. Para alguns, sua concepção de soberania divina é a definição do geral, como se todos vivêssemos em um lugar reservado, destinado à salvação, mas que aquilo que fazemos ali é de nossa alçada. A soberania de Deus se estende às mínimas coisas, pois não podemos dar um passo que seja sem o cuidado do Senhor. Graças a Deus por isso. Muito melhor depender de Deus do que de si mesmo. No texto epigrafado, nosso Senhor toma um exemplo corriqueiro do cotidiano do judeu de sua época. Quem comprava pardais eram os pobres. Isso já é uma pista de algo que está como que pressuposto naquilo que Jesus está falando. Uma vez que não cai um pardal do céu sem que seja da vontade de Deus, está claro que o Senhor garante o suprimento dos pobres. Ao tomar o exemplo relativo ao pobre, há a sugestão de que também essa deve ser a condição do crente. Afinal de contas, bem-aventurados os humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. A pobreza de alma é o reconhecimento de que necessitamos de Deus em tudo. Somos mendigos espirituais que precisam ser tratados constantemente pelo Senhor. Deus cuida de todos aqueles que se entregam completamente a Ele. O texto epigrafado também mostra a intrincada, para nós, interação entre a ação dos homens e a vontade de Deus. Certamente, não como se Deus estivesse decidindo o que fazer a cada atitude humana. A ideia de um teísmo aberto, de Deus estar sujeito ao tempo e à história, é completamente blasfema. Ele já tem tudo determinado e planejado. Ao se referir à venda de pardais, Jesus está aludindo às menores realizações dos homens. Mesmo as situações mais comuns, simples e discretas do dia a dia, não acontecerão sem que haja uma vontade de Deus expressa em relação àquilo. Deus age fazendo convergir todas as coisas para que a sua vontade seja concretizada. Essa é a providência de Deus. Ela muitas vezes nos parece estranha, pois não sabemos quais acontecimentos estão ligados a algo que queremos ou não queremos. A existência pressupõe acontecimentos encadeados. É como empurrar uma esfera no meio de muitas. Um movimento vai causar inevitavelmente deslocamento de outras. Devemos entender que um único acontecimento em nossa vida interfere e reage com muitos outros, não apenas indicando o nosso futuro, mas também o de outros. Por vivermos em sociedade,
Erros e acertos de outros interferirão decisivamente em minha vida. Embora possam parecer para nós acontecimentos isolados, todas as atitudes humanas estão na mente divina, compondo um único quadro da existência. Por mais que nos sejam estranhos os acontecimentos, não o são para o Senhor. Entre aspas, estranha providência de Deus, que nos é tantas vezes incompreensível. Isso apenas mostra a minha incompetência em sondá-las. Deus é maior do que a existência. Na verdade, ela ocorre no ser de Deus. Atos 17, 28. Confiemos nele, pois sabe perfeitamente o que faz. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.